Olá, bem-vindos, bem-vindas todos vocês, né? Temos aqui hoje mais um Conexões Ribeirão, o nosso encontro aqui da TV Tati, né? Toda semana, sempre trazendo um convidado todo especial para bater um papo super legal, envolvendo aí diversas questões da nossa vida do dia a dia, né? Da nossa cidade, da nossa comunidade, enfim, um programa de variedades, né? E nós temos hoje a grata satisfação de estar recebendo aqui nos estúdios da Tati o nosso querido amigo de longa data, Padre Luiz Ferro. Ô, Padre Luiz, bem-vindo, meu querido. Lages, eu fico muito contente, fazia tempo que a gente não se via, né? A gente já se conhece, como você diz aí, de longa data. Eu ainda era estudante, eu era seminarista, a gente já tinha um contato. Você, Exatamente. na vereança, ajudando muito a Pastoral da Juventude, né? E a gente tinha essa ligação muito forte. E fiquei contente de vir, primeiro de revê-lo também, e também poder participar do programa. Acho bem bacana aí a proposta. E acho que conversar, refletir, perguntar é sempre uma forma de encontrar respostas alternativas diante dos problemas que a gente enfrenta dia a dia, né? Exato. Agora, eu queria te apresentar melhor para os nossos telespectadores aqui, né? Você é doutorando em psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo, né? Isso. Aliás, uma bela universidade, foi Sim. onde eu fiz meu curso também, né, de doutorado em Ciências da Religião, né? Muito interessante a universidade, a proposta é muito interessante, professores excelentes, né, currículos e cursos de excelente qualidade. Você fez filosofia aqui no Seminário Arquidiocesano, né? E você é professor no CEARP atualmente também, Continuo lá. né? E também você atua lá no CEARP na área de teologia, né? Atualmente eu estou atuando na Faculdade de Filosofia, nas disciplinas relacionadas à psicologia, filosofia da mente, Sim. lógica. Então não é propriamente na teologia, é mais Não, na filosofia. mais na filosofia. É. Há uma proposta para que comece um trabalho na teologia sobre uma área que tem se desenvolvido muito, chamado de teologia da psicologia, ou a psicologia da teologia, um pouco na questão de uma escuta pastoral mais qualificada para os ministros, para os religiosos desenvolverem essa atividade de escutar os fiéis, etc., né? Diferente do que é o sacramento da confissão, é um tipo de escuta mais psicológica, digamos assim, né? E a psicologia dá bons instrumentos para essa pastoral. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Eu acho que a gente aprender a ouvir, que as pessoas não são ouvidas, né? A gente vê isso diariamente, corriqueiramente, como as pessoas têm necessidade de serem ouvidas, e elas não são ouvidas porque a gente não tem paciência, né? Cada vez mais temos menos paciência, né? Engraçado, né? Na nossa entrevista aqui anterior, né? Você já tinha até chegado aqui, ele estava aqui ainda, a professora Lilian Rosa destacou muito essa questão aí das cidades mais humanas, a necessidade justamente da escuta, né? Como que está difícil a escuta. Que a escuta não é só ouvir, né? Vai mais além do que simplesmente ouvir, né? É quase que a questão da aceitação do diferente, né? É por aí. Por aí. Eu fiz uma trajetória aí de estudos, né? Eu terminei a faculdade de teologia, depois que eu fui ordenado padre, aí fui ainda validar o meu curso de filosofia, ainda fui fazer a psicologia, a graduação, né? Que eu não tinha. Depois eu fiz um mestrado na área de promoção de saúde na Universidade Franca, né? E aí eu comecei a enveredar a pesquisa na questão de consumo de álcool e drogas. E agora, com o doutorado, estou associando questões ligadas à violência. Então, até o meu projeto de pesquisa é tentar avaliar como que a violência interfere no desenvolvimento da inteligência, nos aspectos cognitivos. Então, tanto na relação da criança, né, quanto na relação dos pais. Porque a minha hipótese também é que a violência ela é transgeracional, né? Então, se ela não se intervém no ciclo da violência, ela vai continuar sendo reproduzida. Então, se o pai ou a mãe são perpetradores de violência com a criança tem uma possibilidade muito grande de se tornar um adulto violento
e sucessivamente. Então, enquanto não há uma intervenção no ciclo, o ciclo vai se repetindo, se reproduzindo e a violência não tem fim, né? Então, a minha investigação é justamente essa. Como eu vou investigar 2 grupos de crianças e pais que sofrem e perpetram violência com um outro grupo de pais de crianças que não praticam e não sofrem violência. E aí fazer uma relação estatística de comparação para mensurar esses índices, para demonstrar justamente que a minha hipótese é que a violência atrapalha no desenvolvimento da inteligência. No desenvolvimento cognitivo, também no desenvolvimento da personalidade da criança. Padre Luiz, que pesquisa interessante essa sua, hein? E em nível de um doutorado, né? Sim, Eu sim. acho que vai dar um belo trabalho ao final, né? Com certeza. Estamos confiantes, vamos começar a coletar os dados Quem agora. sabe a gente vai trazê-lo de novo aqui para falar especificamente sobre essa pesquisa. Gosto hein? muito, que bacana. Com vai ser certeza. bacana, muito bacana. Ô, Padre Luiz, mas eu queria conversar mais hoje, né, com você. Me desculpe estar chamando de você aqui, né? Pela nossa intimidade, pela nossa amizade aí e tal. A CNBB encerrou, né, recentemente, realizou agora em maio, 1º a 10 de maio, Sim. a sua 50ª Assembleia Geral. 57ª. 57ª Assembleia Geral, né? E ao final dessa conferência, os bispos lançaram uma mensagem ao povo brasileiro, né? Sim, sim. A gente gostaria de conversar um pouco sobre essa questão aí dessa mensagem ao final aí da 57ª Assembleia Geral. Mas a CNBB é interessante, Padre Luiz, que sempre teve... Até trouxe aqui o documento já da 10ª. Pode apresentar, se for possível, dar um foco mais direto aqui. Beleza. Para ajudar, né? a divulgar, que é um trabalho dos bispos do Brasil. São as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja nesse período de 19 a 23. Isso, né? de 2019 a 2023. Justamente. Tá bom. Agora, eu gostaria de começar falando assim, da importância da CNBB, não só para a Igreja Católica, mas para a sociedade brasileira no seu conjunto, né? A CNBB, na verdade, eu acho que é uma instituição católica, evidentemente, dos bispos, né? Católicos, mas que tem uma presença, ou teve até hoje uma presença muito forte em alguns momentos marcantes da nossa história recente do país, né? Ela é tão marcante que até hoje ela mantém algumas tradições, como, não sei se você acompanhou, que o novo presidente que foi eleito, Dom Valmor, junto com os 2 vice-presidentes e o secretário-geral, já fizeram uma visita ao presidente da República, né? Foram lá para se apresentar como a nova diretoria da entidade, obviamente, né? E como eles estão em Brasília, acho que é bastante salutar essa aproximação, essa visita, essa cordialidade. E também eu acho que longe, o Dom Valmor tem sido, assim, entre aspas, né, acusado aí pela imprensa de que ele é de esquerda, ou é muito conservador, essa coisa polarizada que a gente está vivendo no cenário político nacional, né? Então acho que o Dom Valmor manteve a tradição de ir lá se apresentar e dizer assim, olha, eu não estou nem para um lado nem para o outro, nós estamos aqui em defesa do povo fiel, não só do povo católico, mas do povo brasileiro, né? Então tudo aquilo que vai denegrir a imagem do ser humano, a dignidade do ser humano, que vai contra a vida, que vai desfavorecer a qualidade da vida do cidadão, a CNBB não pode compactuar, né? Então, eles foram também se apresentar dizendo, olha, nós estamos aqui a favor da vida. Então, se o governo federal, de alguma maneira, se apresentar contra a vida do ser humano, a gente não vai ficar calado, a gente não vai compactuar com esse tipo de pensamento. E como você disse, né, tem uma importância histórica, né? São mais de 50 anos da existência da própria CNBB, né? A CNBB teve uma voz profética, sobretudo no período do regime militar, e em diversos outros momentos da história do país, das diretas, né? Vamos lembrar das diretas. Teve né? sempre intervenções assim pontuais muito importantes, muito importante. definidoras até, né? Sim. Para o rumo dos acontecimentos, Sim. né? E sempre tivemos líderes intelectualmente capazes, bispos muito inteligentes e bispos influentes no sentido de influência
positiva para o povo brasileiro, né? Então a CNBB tem esse caráter e a gente admira como que ela também avança na história, né? Apesar de todas as dificuldades que as instituições todas têm enfrentado, né? Como é difícil, as instituições parecem cada vez mais voláteis, né? Nos nossos tempos, e a Conferência dos Bispos continua aí, né? Imaginamos uma grande barca atravessando uma tempestade, mas não afunda, continua avançando a tempestade, continua avante com um projeto de trabalho, né? Que essas diretrizes pastorais são justamente um norte de trabalho da igreja no Brasil nos próximos 4 anos, né? Então isso é sumamente importante. A igreja não é, nós vamos sair de lugar algum para ir para lugar nenhum. Não, nós temos um projeto, né? Nós temos uma meta, nós temos um objetivo, nós sabemos por onde vamos caminhar, por onde vamos navegar, né? Padre Luiz, agora, nessa mensagem da CNBB ao povo brasileiro, né, a gente percebe no seu texto, né, que não é um texto longo, mas é um texto muito forte, um texto assim, muito atual, muito contemporâneo, pegando algumas questões assim, muito prementes da vida do povo brasileiro. Sim. Né? E quando, por exemplo, se faz aquela denúncia, por exemplo, da opção de um liberalismo econômico exacerbado, né, por exemplo, e que chega, inclusive, a desidratar o Estado, a expressão é essa, desidratar o Estado, que é justamente responsável pela implementação de políticas públicas, né, que focam a questão social, incluindo aí a saúde, a educação, enfim. Né. Agora, você tem assim, uma certa reação na sociedade de certos grupos, né, isso mais no passado do que agora. Mas quando havia, por exemplo, o auge da teologia da libertação, a gente ouvia muito de que, não, a teologia da libertação parte de alguns conceitos e algumas teorias marxistas. E é interessante que esse documento da CNBB parte, em todas as suas denúncias, de textos evangélicos. Né? Eu, particularmente, nunca acreditei que marxismo algum fosse a base de conceitos e teorias da própria teologia da libertação. Né? Porque lá a gente percebe que os textos mais utilizados eram textos, inclusive, dos profetas do Antigo Testamento, né? na sua atuação social, na sua denúncia profética, etc. E agora também, o texto da CNBB, né, recente, parte, toda vez que tem uma denúncia ali, parte de uma citação, né, do bíblica, do Antigo e do Novo Testamento. Né? Quer dizer, esse compromisso com a palavra, com a mensagem de Jesus Cristo no Evangelho e de Deus, inclusive, em todo o texto bíblico. Né? É isso mesmo. Olha, você mencionou primeiro uma palavra importante, que a CNBB trouxe durante todo o período da Quaresma, a importância de se refletir sobre políticas públicas. A campanha da Fraternidade desse ano foi sobre políticas públicas. E talvez ela não tenha alcançado a grandeza do tema, ou a população, ou os fiéis, talvez não tenham alcançado a grandeza do tema, justamente pela dificuldade de compreensão do tema, né? E a falta de empenho, às vezes, de uma reflexão, de um estudo maior, de uma explicação, etc. Mas, como você disse, esse recorte aí da carta dos bispos, né, mostra justamente que esse novo modelo, esse novo Estado, essa nova política que está visando simplesmente um engrandecimento de um liberalismo, vem em detrimento justamente das políticas públicas e da própria população em geral. A gente já visto as questões ligadas aí à educação, que a gente estava ouvindo anteriormente, a professora Lilian falando, como isso tem vindo à tona, né, como um problema. Né? E aí eu acho que vai mais do que o que a nossa sociedade está experimentando, que eu acho que é um momento difícil do nosso país. Não sou um pessimista, mas eu acho que um realista assim, preocupado com essa polarização. Né? Então, se eu não sou a favor de um, eu sou do outro. Né? Então, não é ser a favor de um ou do outro, é ser a favor da vida, é ser a favor do povo, etc. Eu acho que essa é a preocupação número 1 da igreja, eu acho que essa é a preocupação de quando se fala em políticas públicas.
voltando até no tema sobre educação, né? O que a gente tem visto é justamente esse problema ligado à educação, à questão das bolsas de estudos, do contingenciamento, né? Que é a palavra que está na moda, não é corte, é contingenciamento, né? É como se isso fosse algo normal e plausível, né? E aquilo, mas outros governos também fizeram e ninguém falou nada, etc. Isso não é verdade, né? Toda vez que se toca nessa questão, que se mexe no orçamento da saúde, da educação, imediatamente a população tem reage. uma reação. Tem Sim. uma reação. E reagiu outrora nos outros governos, né? E obviamente está reagindo agora, né? E pensando justamente que a gente precisa preservar aquilo que é nosso, né? Nós precisamos ter um país que seja capaz de refletir, né? Não seja um país só que saiba fazer operação algébrica, né? A gente precisa de um país que tenha condição de refletir, de conversar, de discutir, de uma população, de uma nação que saiba lutar pelos seus direitos, né? Padre Luiz, vamos dar um breakzinho aqui rápido, né, no nosso intervalo. A gente volta daqui a pouco para continuar falando da mensagem da CNBB aí ao final da sua 57ª Assembleia Geral, tá bom? Ok. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Voltando aqui no Conexões dessa semana, entrevistando o Padre Luiz Ferro, né? E conversando com ele aqui sobre a carta dos bispos, aí, a mensagem da CNBB ao povo brasileiro ao final da sua 57ª Assembleia Geral, né? O Padre Luiz, lá pelas tantas dessa carta, a gente se depara com a seguinte afirmação, né? O crescente desemprego que a nossa população está vivendo, uma verdadeira chaga, abre aspas, uma verdadeira chaga social, a ultrapassar o patamar de 3 milhões de brasileiros, aos 28 milhões de subutilizados, quer dizer, não é apenas quem está sem nada, sem nenhum tipo de emprego, mas tem ainda os 28 milhões que poderiam estar num patamar melhor, mas estão sendo subutilizados, é o subemprego, como se diz, né? Segundo os dados aí do próprio IBGE. Isso tudo mostra que as medidas tomadas para combater o desemprego até agora foram ineficazes. Além disso, é necessário preservar os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Olha a preocupação dessa carta com a questão social, especialmente com a questão do desemprego. E sem falar agora o que afeta também diretamente aos trabalhadores, a questão das reformas, a reforma da Previdência. Reforma da Previdência, Padre Luiz. Olha só, que está em discussão ainda, Está né? em discussão, justamente, né? Então, eu não sei se você se lembra, em 1999, 20 anos, a Igreja lançou uma campanha da fraternidade cujo tema era Sem Trabalho por quê? E eram as questões ligadas ao desemprego. Naquele ano, eu me lembro de um dado estatístico, a Universidade de São Paulo, a USP, naquela época o padre Chico estava à frente da campanha da fraternidade, né? O Chico fazia um trabalho muito forte na campanha e tal. E a gente, naquele ano, teve uma parceria com a USP, e a USP fez um levantamento na cidade de Ribeirão Preto. Havia, se não me falha a memória, em torno de 100 mil desempregados. Desempregados e subempregados, né? Essa coisa da economia informal, né? Exato. Digamos assim. Então, veja, 20 anos atrás, eu não sei como esses números estariam hoje, não tenho esse dado estatístico,
não imagino como estejam, mas imagine 20 anos atrás, Ribeirão Preto já tinha uma chaga bastante dolorida da questão do desemprego. Depois de todos esses problemas que nós estamos enfrentando, com certeza essa chaga deve ser maior. Maior. Não tenha dúvida. E é uma preocupação. De novo, aquilo que a gente conversava, que bom que a CNBB ainda tem um pouco de profetismo. Está preocupada com essas questões, né? Até mesmo agora, com essa questão da reforma da Previdência. Tenho acompanhado algumas coisas, mas eu falo que a reforma da Previdência, eu não sei ainda me posicionar perfeitamente se eu sou a favor ou se eu sou contra, né? Nesses moldes, totalmente contra, né? Mas eu acho que a primeira coisa para a reforma da Previdência funcionar deveria mudar um pouco o caráter de quem nos governa, de todos, né? Dos nossos políticos de maneira geral, precisava ter um pouco mais de caráter, né? Se a gente pega um pouco a história da Previdência, a Previdência já começou quebrada, né? Ela foi criada quebrada, né? Quando ela foi criada, o próprio Getúlio Vargas, conforme ele foi vendo aquele montante de arrecadação parado, aquele dinheiro parado, e foi usando aquele dinheiro da Previdência já para fazer obras públicas, estrada, etc., pensando na sua própria promoção eleitoral. Quer dizer, a Previdência já começou falida, né? Ela já foi desviada desde a sua criação. Então não adianta uma reforma da Previdência e continuar se desviando da finalidade da Previdência, né? Então não vai adiantar nada. Ô, Padre Luiz, mas eu queria tocar em uma outra questão que essa mensagem da CNBB, né, aborda também, que é a questão da violência, né? A violência, conforme aponta a mensagem aí da CNBB, está atingindo níveis insuportáveis, né? E aí eu faço uma outra citação direta do texto. Aos nossos ouvidos de pastores chega o choro das mães que enterram seus filhos jovens assassinados, das famílias que perdem seus entes queridos e de todas as vítimas de um sistema que instrumentaliza e desumaniza as pessoas, dominadas pela indiferença, e aí você tem, por exemplo, feminicídio, né? Com alta visibilidade hoje na imprensa, na mídia, o submundo das prisões, com esses massacres dentro das prisões, né? Aí no Amazonas recentemente, a criminalização daqueles que defendem os direitos humanos e reclamam de ações mais vigorosas em favor da vida e da dignidade humana. Texto citado lá do documento dos bispos, né? Essa expressão é forte, né? Nós, pastores, ouvimos o choro das mães. Né? Que expressão forte, né? Sensibiliza a gente, né? A gente lê essa passagem, a gente fica sensibilizado. E de fato, é um pouco daquilo que eu dizia em relação até aos meus estudos, a violência, ela continua transgeracional, né? Então, enquanto a gente não pensa em políticas públicas para promover a educação, a cultura, o lazer, a cidadania, enquanto não há políticas públicas para isso, a violência ela continua sendo promovida, ela continua sendo alimentada. E a própria manutenção do estado de injustiça. Então, você tem um sujeito que ganha um salário mínimo, que não chega a R$1.000, 998 é uma piada, né? Se a gente contar isso em Portugal, eles vão dar risada de nós, piada, né? É piada para os portugueses rir de nós, né? Um salário mínimo é R$998. Você trabalhando 40 horas por semana e você tem um menino, um adolescente, um jovem aliciado pelo tráfico, por exemplo, ele vai ganhar 3, 4 vezes muito mais sem fazer o mínimo de esforço, né? Então, essa balança desigual, enquanto ela continua a existir, a violência ela não rompe. O ciclo continua, a roda da violência continua gerando, continua rodando, porque não há uma intervenção, né? As propostas que estão sendo feitas são ínfimas, não muda em nada, né? Inclusive, propostas que estão sendo feitas que não mudam em nada e às vezes até pioram a situação, né? Um outro trecho da Carta dos Bispos, né, está dizendo o seguinte: o verdadeiro discípulo de Jesus terá sempre no amor, no diálogo e na reconciliação a via mais eficaz para responder à violência
e a falta de segurança que nós estamos vivendo hoje, inspirado naquele mandamento, não matarás, e não em projetos, por exemplo, como esse agora que está sendo discutido, que vai flexibilizar a posse e o porte de armas. Quer dizer, veja, uma nova política pública que, aos olhos de todos que têm uma visão mais crítica dessa questão da violência, não vai chegar a nenhuma conclusão de que a violência vai terminar por aí, né? Logicamente. Lages, não há pesquisa, dado estatístico, científico algum que corrobore a tese de que uma população armada diminui o risco ou diminui a violência. Não há nenhuma tese, nenhuma publicação, nada que corrobore essa tese. Ao contrário, tudo que se tem publicado, pesquisado, estudado, é o contrário, é a supressão da arma de fogo, é a supressão dessa mentalidade, até, vamos dizer assim, numa ótica religiosa, da lei do talhão, do olho por olho, do dente por dente. Não dá mais para a gente viver numa sociedade que a gente pague o mal com o mal, simplesmente. Porque enquanto a gente continua alimentando isso, obviamente que a gente vai viver numa sociedade insustentável. Imagine no trânsito. Né? Agora mesmo, vindo aqui para cá, o trânsito aqui está insuportável agora no centro, por volta desse horário. Mas, imagina, alguém que fecha a nossa frente. Eu tenho uma arma, impulsivamente você vai agir por impulso. Você vai sacar a arma. Então, nós vamos voltar a viver no faroeste. Padre Luiz, e o pior, né? É tirar do Estado a responsabilidade pela segurança do cidadão. E deixar para o próprio cidadão se defender. Isso eu acho um absurdo. Esse é o ponto fulcral da questão. Questão séria, né? O Estado se eximir das suas responsabilidades. Essa é a questão principal, né? E aí a gente pode até olhar um pouco mais profundamente nessa questão. Por exemplo, a gente tem uma polícia, tanto militar quanto civil, mal remunerada, mal paga, etc. E é óbvio, quando a gente não é remunerado adequadamente no trabalho, a gente não se empenha por ele. É uma condição normal. A gente trabalha quando a gente trabalha e a gente quer ser reconhecido. A gente quer ter um salário decente, né? Mesma coisa, vamos pensar nos professores, né? O professor tem que dar aula em 2, 3 escolas, fazer 3 jornadas de trabalho para ter uma condição mais ou menos, quer dizer, não é isso que o professor quer. Ele quer dar aula numa única escola, ter um tempo para se atualizar, para estudar, para pesquisar. Só que ele não tem essa condição, né? Porque vive numa condição de trabalho realmente de pouca valia, né? Ninguém dá crédito, né? Infelizmente, né? Uma preocupação grande. Para quem não leu ainda a mensagem da CNBB ao povo brasileiro, a gente faz um apelo a todos aqui que leiam. Leiam. Né? É um documento muito importante, profundo, atual, né? Põe o dedo na ferida de várias questões aí. Né? E curtinho, né, Lages? Curte, tranquilo. Curtinho. Dá para ler com uma tacada só. Sim, né? 2, 3 páginas, então rapidinho. Padre Luiz, eu só tenho a agradecer a sua vinda aqui hoje. Que pena que o tempo é curto, não dá para a gente falar mais, né? Já passou meia hora, né? Que bom. Mas eu só tenho a agradecer muito sua presença, ter vindo aqui, ter contribuído com essa nossa conversa, com esse nosso envolvimento com o próprio telespectador que nos acompanha aí pela TV Tati, pelas redes sociais também, né? Não poderíamos passar em branco a mensagem da CNBB e você veio dar uma grande contribuição, né, especificando alguns pontos importantes. Muito obrigado por ter vindo. Tá? Eu que agradeço aí mais uma vez o convite. Às vezes a correria de uma coisa ou de outra, a gente fala, marca para outro dia, etc. Que bom que deu certo. Deu certo hoje. dessa vez, né? Graças a Deus deu certo hoje. A gente continua admirando o seu trabalho, a gente acompanhou bastante na época da vereância, né? A gente espero que um dia você volte, porque a gente precisa de políticos assim, honestos, mais honestos e com caráter como você. E eu acho que também nessa forma você está politizando a sociedade, né? Esse trabalho nesse programa é uma forma de politização da sociedade e a gente precisa disso. Contribuir para uma maior consciência política de todo mundo, né? Sim, não tenha dúvida. Muito obrigado, Padre Luiz. Encerramos por aqui hoje mais um Conexões pela TV Tati, convocando todos vocês para a semana que vem, né? E mais um encontro nosso aqui, sempre uma grande entrevista e um convidado todo especial, né? Até lá!